O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que não há mais líderes no Irã com quem negociar o fim da guerra. Morre aos 86 anos o ator Chuck Norris. Em Nova York, chamas e fumaça assustam motoristas e interditam Lincoln Tunnel após um carro pegar fogo. Caos no aeroporto de LaGuardia, filas gigantes, passageiros desesperados e um sistema à beira do colapso. E ainda em Nova York, o lançamento das novas camisas de Portugal, que reuniu fãs com Ricardo Quaresma, tentando ensinar a famosa trivela a um brasileiro. Tudo isso e muito mais, agora no Brasil News. Boa noite. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que não há mais líderes no Irã com quem negociar o fim da guerra. Segundo Trump, os ataques militares recentes teriam eliminado grande parte da liderança política e militar iraniana. Ele declarou que neste momento não há ninguém com quem conversar. Enquanto isso, o confronto segue impactando o mundo. O preço do petróleo dispara e cresce o temor de uma crise global de energia. Veja um trecho do que disse o presidente Trump. You watch all those attacks that we're hitting those guys with, and they don't know what's happening. Their Navy's gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft is all gone, it's all gone, their radar is all gone, their leaders are all gone, the next set of leaders are all gone, and the next set of leaders are mostly gone, and now nobody wants to be a leader over there anymore. We're having a hard time. We want to talk to them, and there's nobody to talk to. We have nobody to talk to, and you know what? We like it that way. Autoridades internacionais pedem desescalada imediata, mas até agora não há sinal de diálogo. Em Nova York, a guerra entre os Estados Unidos, Israel e Irã já afeta a rotina de quem vive e passa pela cidade. Turistas e moradores relatam medo, cansaço e revolta com os efeitos do conflito, que vão desde o aumento nos preços dos combustíveis até impactos nas viagens. Pure imperialism, a very unnecessary war, and we grieve for those who are losing limbs and lives. It's difficult and dangerous for the soldier. There are many people who die. There are 6-7 military who die. Staying in, I mean, I've lived through Vietnam, I've lived through the Iraq War, I've lived through Afghanistan. It's not going to end well. And it's appalling the amount of money that we're spending there, given the issues we have here and what good that money could do here. Morre aos 86 anos o ator e artista marcial Chuck Norris, ícone da série Walk Texas Ranger. A morte foi confirmada pela família após uma emergência médica no Havaí. Norris marcou gerações no cinema e na televisão, inclusive em produções ao lado de Bruce Lee, e deixa um legado de força, disciplina e inspiração para milhões de fãs ao redor do mundo. Vamos ver agora um giro de notícias pela região de New York e New Jersey. Em New York, chamas e densa nuvem de fumaça assustaram motoristas e paralisaram uma das principais ligações com Manhattan. Um veículo pegou fogo dentro do Lincoln Tunnel, forçando o fechamento temporário e causando longos congestionamentos nesta última quinta-feira. Autoridades agiram rapidamente para controlar a situação, mas o impacto no trânsito foi imediato. Apesar da liberação posterior, ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Filas gigantes, passageiros desesperados e um sistema à beira do colapso. No aeroporto de LaGuardia, as filas da segurança já chegam até o estacionamento, devido à crise provocada pela paralisação parcial do governo norte-americano. Cerca de 60 mil agentes de segurança aeroportuárias estão há mais de um mês sem pagamentos completos e muitos já começaram a faltar ao trabalho ou até mesmo abandonar a função. O resultado é um efeito dominó que afeta diretamente quem precisa viajar. A situação acende um alerta para atrasos,
cancelamentos e ainda mais transtornos nos principais aeroportos dos Estados Unidos. Um motorista foi preso após provocar um acidente fatal em uma das áreas mais movimentadas de Nova York. O carro fora de controle atingiu ciclistas que faziam entregas perto do famoso Apollo Theater, no Harlem. Um trabalhador morreu e outro está em estado grave. A polícia investiga se o condutor estava sob efeito de álcool. A polícia de Nova York está à procura de 3 mulheres suspeitas de furtar mais de $41 mil em joias em diferentes lojas da cidade. Segundo a NYPD, o grupo usava uma tática de distração. Enquanto 2 conversavam com funcionárias, a terceira levava as peças da vitrine destracadas. Os crimes aconteceram em Manhattan e no Brooklyn, em sequência, e as suspeitas fugiram sem deixar pistas. Um atropelamento com fuga termina em tragédia em Nova York. Um homem de 44 anos morreu após ser atingido por um carro que não prestou socorro no Upper East Side. A polícia já interroga uma pessoa de interesse no caso, enquanto tenta localizar o motorista responsável. O acidente aconteceu ainda na madrugada e segue sob investigação. Depois de um cenário de abandono e superlotação no Brooklyn, cães resgatados de uma situação de acumulação começam uma nova fase. Reabilitados pela ASPCA, os animais agora estão prontos para ganhar um lar e uma segunda chance em Nova York. Já é possível adotar e transformar essa história em um final feliz. Em New Jersey, uma conversa revelada entre controladores de voo expõe momentos de tensão no aeroporto de Newark. Um avião da Alaska Airlines precisou arremeter às pressas após um cargueiro da FedEx ser autorizado a pousar em uma pista que cruza a mesma trajetória. O caso, que por pouco não terminou em tragédia, agora é investigado pelas autoridades de aviação dos Estados Unidos. Confira o áudio dos controladores de voo. Alaska 294, go around, fly runway heading, maintain 2000. Alaska 294, Newark Tower runway, or correction, go around. Going around, Alaska 294. Alaska 294, you'll fly runway heading, maintain 2000. Runway heading 2000, Alaska 294. FedEx 721 Heavy, left turn on to uniform, 30 Yankee in contact, ground plan. Left turn on uniform, that's fine. O governo de New Jersey entrou na justiça contra o ICE e o Departamento de Segurança Interna para barrar a criação de um centro de detenção de imigrantes em Roxbury. A proposta prevê transformar um galpão vazio em uma unidade para até 1.500 detidos, mas autoridades locais alegam riscos ambientais, pressão na infraestrutura e falta de planejamento. E a primavera começou nesta sexta-feira, pelo menos por alguns dias. O clima vai finalmente combinar com a estação. Depois de semanas de frio, a previsão indica temperaturas mais agradáveis e céu aberto. É o convite perfeito para sair de casa e aproveitar o fim de semana ao ar livre. A seguir, a cidade de Daytona Beach, na Flórida, decidiu agir após cenas de confusão e violência durante o Spring Break. Você merece o melhor na sua mesa. Conheça a Cortes Famous. Carnes e embutidos premium feitos com qualidade, tradição e um sabor que faz toda a diferença. De linguiças artesanais a chorizos defumados, cada produto é preparado com cuidado para transformar seu churrasco, seu almoço ou qualquer momento especial em uma experiência inesquecível. Cortes Famous, sabor autêntico, ingredientes selecionados e a confiança que sua família merece. Experimente hoje mesmo. A cidade de Daytona Beach aprovou um toque de recolher para menores de idade após um caos registrado durante o Spring Break. A repórter Lorena Gomes tem as informações. A medida vale por 7 dias. Começa a valer nesta sexta-feira e segue até o dia 26. Com o toque de recolher, os jovens de até 17 anos estão proibidos de circularem sozinhos das 8 da noite até as 6 da manhã em algumas áreas da praia.
A decisão foi tomada após um fim de semana marcado por multidões, confusão e sobrecarga das forças de segurança. Segundo as autoridades, mais de 80 pessoas foram presas e houve investigação de tiroteios na cidade, o que acelerou a adoção dessas medidas. O toque de recolher faz parte de um pacote de ações que inclui uma zona especial com multas mais altas e mais poder para a polícia agir. O chefe de polícia afirmou que a cidade precisa repensar o futuro do Spring Break na região para evitar novos episódios de desordem. E o governador Ron DeSantis criticou autoridades de segurança do estado que defendem um caminho para a cidadania de imigrantes indocumentados. A declaração foi feita durante um evento em Bradenton na quinta-feira, após um conselho estadual formado por xerifes sugerir uma proposta ao governo federal. A ideia é permitir que imigrantes sem antecedentes criminais possam permanecer no país desde que cumpram exigências como pagamento de multa. Entre os que apoiam a medida estão os xerifes Grady Judd, Bob Gaultier e Bill Promel. Mas o governador rejeitou a proposta e disse que a ideia não é compatível com as leis atuais nem com a política do estado. DeSantis disse ainda que a Flórida deve continuar com uma linha dura na imigração e que o estado já é referência nacional no tema. Mesmo com as críticas, os xerifes defendem que a medida é um senso comum e pode beneficiar famílias que vivem e trabalham no país há anos. E a MacDill Air Force, a base aérea de Tampa, é uma das que está em alerta máximo desde o início da tensão com o Irã. Ameaças à base levaram uma investigação por parte do FBI. Um pacote suspeito foi encontrado no local. Segundo as autoridades, o objeto continha possíveis materiais energéticos que podem incluir substâncias com potencial explosivo ou inflamável. O pacote foi localizado na segunda-feira do lado de fora do centro de visitantes da base. Já na quarta-feira, uma nova ameaça levou à emissão de ordem de abrigo no local, que durou cerca de 2 horas. Após a verificação, a medida foi suspensa, mas a base segue em alerta máximo. O FBI informou que a análise do material ainda não foi concluída e que a investigação continua. E quase 400 moradores foram retirados às pressas de um condomínio na Sand Lake Road, em Orlando, na manhã de quinta-feira. Um alerta de possível instabilidade na estrutura do prédio motivou diversas ligações para o 911. Os relatos eram de portas presas e barulhos de estalos, o que gerou medo de desabamento. Bombeiros precisaram forçar a abertura de algumas portas para retirar moradores que ficaram presos dentro dos apartamentos. Durante a inspeção, foram identificadas rachaduras em diferentes andares e também na parte externa do prédio, aumentando a preocupação. Apesar disso, as autoridades informaram que não há, até o momento, risco imediato de colapso, mas a evacuação foi determinada por precaução. O prédio, que tem 5 andares e cerca de 200 unidades, segue interditado até que um engenheiro faça uma avaliação completa. Moradores agora aguardam uma definição, enquanto autoridades e a Cruz Vermelha ajudam com o abrigo temporário. A causa dos danos ainda é desconhecida e o caso segue em investigação. E um homem foi preso após ser flagrado dirigindo de ré em uma rodovia. O motorista, identificado como William Murphy, de 47 anos, foi flagrado dirigindo em marcha ré pela State Road 100. Segundo o xerife do condado de Flagler, várias ligações para o 911 relataram o carro prateado trafegando de ré na via movimentada. O veículo foi rastreado até um estacionamento e abordado. O motorista disse que o carro tinha problemas mecânicos e que estava indo assim até uma loja de autopeças. Ele foi preso por dirigir com a carteira suspensa ou revogada, crime que, segundo as autoridades, ele já cometeu mais de 10 vezes. O homem foi levado para a cadeia, pagou fiança de $1.000 e foi liberado. O caso segue em investigação. E o carro usado no filme Uma Batalha Após a Outra, grande vencedor do Oscar deste ano com 7 estatuetas, agora faz parte de uma nova atração em Orlando. O carro é um Nissan Sentra dos anos 90. Ele foi usado em cenas do filme One Battle After Another e foi dirigido pelo ator Leonardo DiCaprio.
O veículo está em exibição no Orlando Auto Museum, que funciona dentro do Disneyland Park. Segundo os organizadores, a peça foi recentemente adquirida e agora passa a integrar uma das maiores coleções automotivas privadas do mundo, com mais de 2.500 veículos. O museu reúne carros clássicos, raros e também veículos famosos do cinema e da TV, virando um ponto turístico para fãs de automobilismo e cultura pop. A chegada do carro aconteceu em meio ao destaque do filme na temporada de premiações, aumentando ainda mais o interesse do público. O longa levou 6 estatuetas no Oscar deste ano. Vamos falar de carro, mas de outro país. Em meio à grave crise de combustível provocada pelo bloqueio de petróleo, um mecânico cubano encontrou uma solução inusitada para continuar rodando. Um mecânico cubano encontrou uma forma de abastecer seu carro em meio ao bloqueio de petróleo dos Estados Unidos. Juan Carlos Pino modificou seu Polski Fiat de 1980 para funcionar com carvão, um combustível mais barato e abundante do que a gasolina. Aprendi com meu tio, que era mecânico, e me ensinou o básico dessa técnica, sobre os geradores a gás lá na guerra e tudo mais. E sempre me chamou a atenção, mas nunca coloquei em prática porque não havia necessidade. Agora, com a atual crise de combustível, resolvi ver, porque é um combustível que existe e é fácil de obter nessa região. Curiosos se reuniram ao redor do carro de Pino enquanto ele explicava como funciona. Este morador parou sua moto para ver de perto, dizendo que a invenção o deixou sem palavras. Em uma economia sitiada pelos Estados Unidos, a escassez há muito tempo é uma constante em Cuba. A situação piorou desde que os norte-americanos capturaram o presidente venezuelano Nicolás Maduro, cortando o fornecimento de petróleo enviado pelo país e ameaçando com tarifas qualquer outra nação que forneça combustível a Cuba. Os apagões de energia são agora a norma e a gasolina é estritamente racionada. Pino construiu seu dispositivo inteiramente com sucata e materiais reaproveitados. O carvão queima dentro de um botijão de gás convertido, vedado com a tampa de um transformador. Além disso, um galão de leite de aço inoxidável recheado com roupas velhas funciona como filtro. Em um teste, o carro completou uma viagem de 85 quilômetros, atingindo uma velocidade máxima de 69 quilômetros por hora. Pessoalmente, eu preferiria a gasolina porque, bem, é mais prático. É a tecnologia, faz sentido. Mas vai ser difícil tirar o tanque de carvão, porque é como se fosse meu próprio filho. É como bebê de uno, não? No próximo bloco, a paixão pelo futebol tomou conta de Nova York, no lançamento das novas camisas de Portugal. O destaque foi Ricardo Quaresma, que até tentou ensinar a famosa trivela a um brasileiro. Chegou a hora que você esperava no Seabra Foods. Agora, no Seabra Foods, você ganha mesmo. Cada compra vira ponto. Ponto vira desconto na hora. Só digitar o celular. Pronto, cupom na hora. Cadastre-se no caixa e já resgate seus cupons ou acesse Seabra Food Rewards e prepare suas ofertas para a próxima visita. Seabra Foods Rewards, seu programa de pontos, sua economia de verdade. Quando o assunto é importação e distribuição de alimentos, a escolha certa tem nome: Triunfo Foods. Uma empresa forte, estruturada e preparada para atender supermercados e restaurantes com agilidade, variedade e qualidade garantida. Portfólio completo, logística eficiente e centros de distribuição estratégicos que fazem o produto chegar rápido, no prazo e com padrão elevado. Triunfo Foods. Força no mercado, confiança na entrega e crescimento para o seu negócio. Veja agora um giro de notícias do Brasil.
Novas imagens revelam o momento exato em que caminhões e uma moto são lançados ao ar durante o desabamento da ponte JK entre Tocantins e Maranhão. A tragédia que deixou mortos e desaparecidos volta a chocar um ano depois, enquanto famílias seguem à espera de indenização e respostas das autoridades. Gravações de câmeras corporais revelam tensão entre policiais militares e um tenente-coronel suspeito de matar a própria esposa em São Paulo. Mesmo com o local do crime isolado, ele insiste em tomar banho, atitude que levanta suspeita e pode ter comprometido as provas. O caso agora é investigado como feminicídio e fraude processual. Uma explosão de uma bomba caseira deixou 8 pessoas feridas na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro. Pelo menos 2 vítimas estão em estado grave. O artefato estava dentro de uma mochila abandonada em um ponto de ônibus e teria detonado no momento em que foi manuseada. As vítimas foram socorridas e levadas para hospitais da região, enquanto o esquadrão antibombas isolou a área. O caso agora é investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. O banqueiro Daniel Vorcaro foi transferido para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, em um movimento que pode acelerar um acordo de delação premiada. A mudança autorizada pelo Supremo Tribunal Federal facilita o acesso de investigadores e advogados. Nos bastidores, cresce a expectativa sobre possíveis revelações envolvendo políticos de alto escalão e até integrantes do Judiciário brasileiro. Países africanos estão aumentando impostos sobre jogos de azar na tentativa de conter o avanço do vício, que cresce em ritmo alarmante, principalmente nas apostas online. A mania dos jogos de azar, especialmente os online, está tomando conta da África. O maior mercado do continente é a África do Sul, onde o regulador do setor estima que 2/3 dos adultos utilizam plataformas de apostas. Este número era de 30% em 2017. Dados do Conselho Nacional de Jogos mostram que os sul-africanos apostaram um recorde de 1,5 trilhão de rands, cerca de 485 bilhões de reais, no ano fiscal de 2024 a 25. Junto com esse aumento vem uma alarmante elevação no vício em jogos de azar. É sobrevivência. Estamos tentando apostar para chegar à prosperidade. E não é assim que um país se torna próspero. Sibongile Simelane Kuntana é a diretora executiva da Fundação Sul-Africana de Jogo Responsável. Ela disse à Reuters que as chamadas de socorro a uma linha de apoio nacional para viciados em jogos de azar aumentaram mais de 2/3 no último ano. Estamos jogando por desespero como país. Estamos desesperados. Há um alto índice de desemprego. Para enfrentar o desafio, os governos estão aumentando os impostos sobre os jogos de azar na esperança de desincentivar a prática e aumentar a arrecadação. No ano passado, o endividado Senegal anunciou uma tributação adicional sobre jogos de azar em seu plano de recuperação econômica. Um viciado em jogos de azar em Dakar, que pediu para ser identificado apenas pelas iniciais IA, disse que o hábito o levou ao desespero. Muitas vezes me sinto mal, porque o que me machuca é saber o quanto trabalho duro, a dificuldade do meu trabalho. E pego todo esse dinheiro e aposto em jogos que perco. Dói porque só depois de perder é que percebo o que fiz. Trabalhar horas e depois apostar esse dinheiro só para perdê-lo em instantes, isso realmente me machuca, de verdade. Um novo relatório global acende o alerta. O uso intenso nas redes sociais está diretamente ligado à queda no bem-estar de jovens, especialmente em países como os Estados Unidos e Canadá. O uso intenso das redes sociais parece estar prejudicando o bem-estar dos jovens. É o que aponta o Relatório Mundial da Felicidade deste ano, que destacou uma queda dramática, segundo o documento, na satisfação com a vida entre pessoas com menos de 25 anos em países como Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Isso ocorre apesar de um aumento na autodeclaração de satisfação com a vida
entre os jovens no restante do mundo. Com base em diversos levantamentos e estudos, os pesquisadores investigaram qual papel as redes sociais podem estar desempenhando. E a resposta é complexo. Depende muito de qual plataforma as pessoas estão usando, de quem está usando, de como estão usando e por quanto tempo. Jan Emanuel Deneve é um dos editores do relatório e professor de economia da Universidade de Oxford. Ele disse que as evidências mostraram que o uso intenso das redes sociais estava, em geral, associado a um bem-estar significativamente menor. Os efeitos foram mais pronunciados entre as meninas, e plataformas com feeds algorítmicos e com influenciadores tenderam a um impacto mais negativo. Já aquelas que promoviam conexões sociais mostraram associação com a felicidade. A mensagem que surge de forma alta e clara é que devemos tentar colocar o social de volta nas redes sociais. Entretanto, o relatório também concluiu que as redes sociais não podem ser consideradas razoavelmente seguras para crianças e adolescentes. Ele foi divulgado nesta quinta-feira, véspera do Dia Internacional da Felicidade das Nações Unidas. E a Finlândia foi novamente classificada como o país mais feliz do mundo, pelo 9º ano seguido, um recorde. Eles têm riqueza, mas a redistribuem de forma muito igualitária. Deneve disse que os finlandeses têm grande acesso a apoio para a saúde física e mental. Mas isso não é tudo. Acho que a coisa que as pessoas normalmente subestimam é a importância do apoio social e da qualidade da nossa vida social. Em lugares onde as pessoas têm amigos com quem contar em caso de dificuldade, elas confiam umas nas outras. Elas confiam nas instituições ao seu redor. E isso é inestimável. A paixão pelo futebol tomou conta de Nova York. Aconteceu no Domino Square, no Brooklyn, o lançamento das novas camisas de Portugal em um evento global da Puma que reuniu 11 seleções. O destaque ficou para Ricardo Quaresma, que, enquanto fãs, pousou para fotos e até tentou ensinar um brasileiro a famosa trivela, uma celebração que uniu Portugal e Brasil dentro e fora de campo. E você confere todos os detalhes agora. Qual é o convite, qual é a dica que você daria para que viessem assistir aos jogos, para torcer para Portugal? Não, a dica é que sejam eles próprios, sejam portugueses, que apoiem a nossa seleção, a nossa equipa. Todos esperamos que corra bem, mas se não correr, que continuem a apoiar, a acreditar, porque temos uma seleção fabulosa, com jogadores incríveis e que certamente darão tudo para que possamos trazer o caneco para casa. Eu vi você ensinando uma trivela ali para os brasileiros, eu sou brasileiro também. É coisa que já nasce sabendo, mas dá para ensinar uma trivelazinha também? Não, claro que dá para ensinar, ninguém nasce ensinado, estamos sempre a aprender, por isso acho que eu aprendi, eu aperfeiçoei a minha trivela e quem quiser aprender comigo eu estou cá para ensinar. Você conseguiu aprender ali? Pô, Quaresma é a melhor de todos os tempos da trivela, cara. É top pra caramba, então ele mostrou aí, eu acho que eu tô bem agora, posso tentar agora. E você, como brasileiro, é amante dos esportes também, seja de Portugal ou do Brasil. Como é que tá o coração? Nessa Copa você vai torcer para quem? Brasil 100%. Agora, tô jogando aqui com a camisa do Portugal, mas é porque, meu time é Manchester United, eu gosto do Bruno Fernandes, eu gosto do Ronaldo também. Tem muito amigo aqui nesse lugar, Nova York, Nova Jersey, de Portugal. Então, é meu segundo time, mas 100% meu coração é Brasil. E a gente fala, os Estados Unidos, não tem esse mesmo amor, não. É tudo Brasil, esse ano a Hexa vai vir, E outra coisa, a camisola de Portugal aí, da Puma, o que é que você achou? Pô, top. Eu achei que era legal porque, assim, o vermelho é vermelho, mas esse aqui com azul parece, né, é diferente, no meio também é bacana, gostei, 10.
Estamos aqui com o Ian, brasileiro apaixonado por futebol. A gente viu o tanto que sua paixão é grande que você conseguiu ganhar uma camisola aí de Portugal, cara. O Quaresma é um grande jogador, né? Eu sou muito fã. Pô, Trivela à beça, sou fã pra caramba dele. Então, pô, prazer enorme ter conseguido esse autógrafo aí. O que é que você achou do lançamento da camisa nova aí, da Puma? Gostou? Não, de todas, assim, eu posso falar a minha favorita? Tá podendo? Pode, claro. As que eu mais gostei foram as de Marrocos, tanto a vermelha quanto a branca. A vermelha eu gostei muito, ela é simples, mas ela consegue ser diferente no simples, sabe? O menos é mais, tô até com ela aqui por baixo, mas né, no frio aqui não vou mostrar. De Portugal eu gostei bastante, principalmente da vermelha, não tem muito erro, né? Impactante. E, pô, da Nova Zelândia tava bem bonito também. Eu acho que a Puma acertou bem, um minimalismo, mas com um detalhe, sabe? Um refino, achei bacana. Portugueses e brasileiros celebrando o futebol e, claro, a nossa língua. E esta edição do Brasil News fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e tenham todos uma boa noite e um ótimo final de semana.